Fala, galera do Sofos! Hoje eu vou contar para vocês sobre a jornada da paciente com câncer de ovário. Para você estudar câncer de ovário, é necessário você entender alguns conceitos da doença, até para poder se guiar ao ler os artigos, ao estudar os materiais. Esses conceitos bem sedimentados são importantíssimos para você aprofundar o seu conhecimento nessa patologia. E por que a gente fala tanto em câncer de ovário? Porque apesar de ser um tumor raro, quando a gente fala no Brasil, é o 8º tumor mais comum entre as mulheres brasileiras, ele é o tumor mais letal. Nós temos cerca de 4.500 mortes por ano no Brasil, segundo as últimas estatísticas do INCA, no triênio de 2026 a 2028. Ou seja, é uma doença que merece a nossa atenção. Nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o câncer de ovário assume um papel ainda mais importante, porque nós ainda temos cerca de 19 mil casos de câncer de colo de útero, infelizmente a terceira patologia mais comum entre as neoplasias nas mulheres brasileiras, apesar de ser uma doença prevenível. E esses países que já alcançaram o controle do câncer de colo de útero através da vacinação, o câncer de ovário ele fica como o segundo entre os mais comuns tumores ginecológicos. Dessa maneira, vamos lá conhecer essa jornada da paciente com câncer de ovário e aprofundar o conhecimento nessa patologia. O risco de uma mulher desenvolver câncer de ovário ao longo da sua vida é 1 a cada 78 mulheres, ou seja, essa é uma doença rara. O seu principal fator de risco é a história familiar positiva para câncer de ovário. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o câncer de ovário ele está mais associado à condição genética, especialmente a mutação do BRCA1 e do BRCA2. Isso ocorre em cerca de 25% das mulheres com essa patologia, do que em câncer de mama, em que isso ocorre em cerca de 10% das pacientes. Infelizmente, essa doença não tem um método de rastreamento efetivo, e dessa maneira, cerca de 70% das pacientes serão diagnosticadas em fases avançadas. E é necessário que nós prestemos atenção aos sintomas dessa patologia. E quais são? Alteração de hábito intestinal, principalmente associado à constipação intestinal, distensão abdominal, que pode ser por distensão gasosa, mas também pela presença de ascite, náuseas e vômitos, inapetência, saciedade precoce, e em fases mais avançadas, até mesmo sintomas respiratórios, como dispneia, associado a derrame pleural. Quando você suspeitar que a paciente tem o diagnóstico de um câncer de ovário, de que maneira você deve proceder? O exame físico minucioso, e isso é para todas as pacientes, e os exames de imagem que irão te auxiliar é a ressonância, uma vez que, para avaliação da pelve, é o melhor exame, com contraste esgeovaginal, isso garante uma maior qualidade na avaliação, além de tomografia de tórax e abdômen superior, para estadiamento, para avaliar doença à distância. Nos exames laboratoriais, além de um laboratório básico, você deve solicitar o CA-125. Lembrando que o CA-125 ele pode estar alterado em condições benignas, como a endometriose, e também em tumores iniciais de câncer de ovário, ele pode vir normal. Ele não é específico, mas ele é importante quando estamos suspeitando de um diagnóstico de câncer de ovário. Feito as imagens, feito o exame físico, a suspeita persiste de câncer de ovário, é a hora de ligar para o cirurgião oncológico. Nessa patologia, o resultado cirúrgico é muito importante para o prognóstico da paciente. Nós precisamos de um cirurgião que esteja habituado a tratar essa patologia. Isso vai ser muito importante para o desfecho oncológico da nossa paciente. O procedimento padrão para diagnóstico de câncer de ovário, diferente de outras neoplasias em que fazemos biópsia por agulha muitas vezes, é videolaparoscopia. A videolaparoscopia ela vai servir tanto para o diagnóstico através da biópsia, quanto para o estadiamento. Existem alguns scores, como o score de Fagot, e o cirurgião vai quantificar aquela doença e vai decidir no intraoperatório
se ele segue para a cirurgia como primeiro tratamento, que é o que chamamos de citorredução primária, ou se aquela paciente ela vai ser submetida primeiro à quimioterapia para a cirurgia num segundo momento, que é a denominada citorredução de intervalo. Um dos fatores prognósticos mais importantes da paciente de câncer de ovário é a ressecção completa da doença, ou seja, é a ressecção microscópica, em que a gente não tenha nenhuma evidência de doença macroscópica. E para isso, o cirurgião, neste momento, avalia: é possível fazer a citorredução primária ou é melhor a gente simplesmente finalizar a videolaparoscopia, iniciarmos quimioterapia e seguirmos para uma citorredução de intervalo. Já vem dois conceitos muito importantes aí: citorredução primária e citorredução de intervalo. Então, seguindo a jornada dessa paciente com câncer de ovário, como pode ser essa jornada do diagnóstico até o tratamento? Então, eu tenho alteração de exames de imagem e do CA-125. Essa paciente é submetida à videolaparoscopia diagnóstica e estadiadora. É possível fazer uma ressecção completa, uma citorredução completa. Essa paciente vai para a citorredução primária e, na maioria das vezes, receberá quimioterapia adjuvante com 6 a 8 ciclos de platina e taxano. Uma outra possibilidade é que o cirurgião, na videolaparoscopia, avalie e não tenha condições de fazer a citorredução primária, que pode acontecer por alguns fatores: pelas comorbidades da paciente, pela estrutura hospitalar, pela habilidade do cirurgião e pelo volume de doença. O volume de doença em abdômen superior preocupa bastante. Geralmente, um volume de doença alto em pelve é passível de ressecção. Então, neste caso, a paciente vai para a quimioterapia neoadjuvante, em geralmente 3 ciclos, seguida da citorredução de intervalo e depois mais 3 ciclos de quimioterapia. Uma outra situação é aquela paciente que não fez uma cirurgia oncológica. Ela chega para você com anátomo patológico, mas os preceitos da cirurgia oncológica não foram seguidos, como uma esterectomia total abdominal, salpingoforectomia bilateral, omentectomia, as biópsias dos implantes visíveis, e os linfonodos. Hoje há discussão de que a gente resseque apenas linfonodos macroscópicos e não mais como a gente fazia anteriormente, a linfadenectomia sistemática. Então, você percebe que aquela paciente não foi bem operada, não foi uma cirurgia oncológica e que ela tem condições de ressecção. Essa paciente irá para uma segunda cirurgia, que é uma citorredução primária, seguida de quimioterapia adjuvante. E o último cenário, e mais grave, é aquela paciente que vai para a videolaparoscopia, não é passível da citorredução, nós fazemos apenas biópsia, e mesmo após o tratamento quimioterápico, essa paciente, seja por qual causa for, ela não tem condições de ser submetida a uma cirurgia. Essa paciente é, de fato, a paciente de pior prognóstico. Além de quimioterapia, a paciente, após a cirurgia, pode receber bevacizumab, que é um antiangiogênico, e os inibidores da PARP, como niraparib e olaparib. Mas isso já é assunto para uma próxima aula. Fique ligado que eu vou trazer também a jornada da paciente com câncer de endométrio e a jornada da paciente com câncer de colo de útero. Espero vocês!